Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar sequência aí numa série que eu comecei que chama Testando Setups, tá? Pra quem não sabe como funciona, então eu vou pegar setups de vários influencers aí da internet, vou programar pro Profit Chart e vou fazer os backtests. Vou fazer o backtest nos ativos, um ativo de cada setor, então no caso a Vale para no setor de mineração, a Ambev no setor de bebidas, a Petro no setor de petróleo, o YouTube no setor de banco, a VEG de bens industriais, o Magalu de setor de consumo, a Agro de agropecuária e o Azul 4, que é no caso do setor de transportes, tá? E também no índice e no dólar, a menos que seja especificado pelo autor qual ativo eu devo operar com esse setup e o tempo gráfico, tá? Então vamos lá. Continuando aqui sobre o livro do Stormer, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre esse livro, só que foi sobre o primeiro setup dele. Dessa vez eu vou fazer mais dois setups dele, que nada mais são que variações daquele primeiro, tá? Então ele chamava aquele setup do primeiro vídeo de setup 1, e esses dois setups que eu vou mostrar agora é o setup 1.1 e 1.2, que nada mais é do que variação daquele primeiro setup, tá? Quem quiser adquirir o livro dele aí, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Tá custando R$70, que é onde ele explica mais sobre este setup, beleza? Então vamos lá. Setup 1.1, como que ele vai funcionar? Então o setup 1.1, ele também é no gráfico semanal, tá? E a entrada vai ser a seguinte forma. Então ele diz lá, isso daqui é print do livro, tá? Não modifiquei nada do que está aqui, tá? Então ele diz lá, a entrada ocorre assim que tivermos um negócio superando a máxima do candle da semana prévia. Não há necessidade do candle ser de reversão, o stop fica um tique abaixo da mínima e vai subindo toda semana. O alvo da operação é 5%. Então rompeu a máxima da semana passada, você vai fazer a entrada, colocar o stop na mínima e toda vez que fechar um candle semanal, você vai puxar o seu stop para mínimo. Tá? Mesma coisa, setup 1.2, a diferença dos dois setups é o alvo. Enquanto no 1.1 a gente usa um alvo aí de 5%, no 1.2 o alvo que ele diz ser o ideal é de 10%, tá? Então eu programei esses dois setups, que nada mais é do que o mesmo setup, só muda o alvo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá para o Profit Chart. Mostrando aqui para vocês então como o setup funciona antes de começar a mostrar para vocês os resultados. Então vamos lá. Por exemplo, temos aqui a Vale 3. Então rompeu a semana passada, ele vai entrar, o stop vai ficar na mínima. Na hora que esse candle fechar, o stop vai passar para esse. Na hora que esse candle aqui fechar, o stop vai passar para cá. Na hora que esse fechar, o stop vai passar para cá. Aí ele vai sair ou no stop ou no alvo. No caso, o alvo é 5%, então aqui ó, saiu no 5%, tá? Vamos pegar uma aqui, operação que deu loss para a gente ver. Então, por exemplo, essa operação aqui, tá? Então rompeu aqui a máxima do candle passado, da semana passada, ele entrou, fez a operação, o stop estava aqui, tá? Fechou esse candle, o stop passou para cá e estopou aqui. Beleza? Mesma coisa aqui, então, ó. Aqui, ó, colocou a entrada aqui, rompeu, né? Então entrou, o stop ficaria aqui e já estopou direto. Beleza? Então é assim o funcionamento do setup 1.1 e 1.2. O que muda mesmo é o alvo de 5% e 10%, respectivamente. Então beleza, aqui está o setup 1.1, vou começar vendo aqui, já está na Vale, vou colocar no gráfico semanal, que é o que ele disse que funciona, que ele disse lá no livro dele, e vamos ver os resultados. Então vamos lá, Vale 3, tivemos um resultado negativo aí de 0,9 de fator de lucro, com 47% das operações somente vencedoras, tá? Vamos ali para Ambev. Mesma coisa a Ambev, resultado negativo nos setups. Eu estou olhando sempre um ano passado, tá? Um ano passado no gráfico semanal aqui. Então vamos lá, Ambev também deu fator de lucro negativo com resultado negativo neste segundo setup. Petro 4. Mesma coisa, na verdade ficou bem próximo de ficar positivo, mas ainda negativo. 47% das operações vencedoras, só 0,93 de fator de lucro. Agora bancos, YouTube 4. Itaú já se beneficiou desse setup, tá? Então fator de lucro bem alto de 2,13 com 56% das operações vencedoras, tá? Eu não vou ficar explicando todos os detalhes daqui
da estratégia, tá? Porque a ideia aqui é só passar pelo setup e mostrar para vocês os resultados, tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo aqui e dar uma analisada nessa tela aqui, tá? Lembrando que todos os setups aqui que eu estou programando neste canal, neste quadro, na verdade, eu vou estar deixando ali com download e código aberto no link na descrição aí, tá bom? Então vamos lá. Itaú, VEG. VEG também deu um resultado bem interessante, tá? 1,46 de fator de lucro com 63% das operações vencedoras neste setup. Magalu, resultado horroroso, na verdade, mesmo com operações, tendo mais operações vencedoras. Isso significa então que a gente tem um stop maior do que o alvo. Então por isso esse valor negativo aqui. Agro 3 deu um resultado bem interessante, tá? 62 mais ou menos por cento de operações vencedoras e 1,49 de fator de lucro. E por fim, Azul 4, que é o setor, né, de transportes aqui que eu escolhi para fazer os testes. 0,88 de fator de lucro e 62% de acerto, ou seja, o tamanho do stop é maior do que o do alvo, tá? Bom, indo agora então para o Setup 2, vamos fazer os testes aqui. O Setup 2 agora é com alvo de 10% ao invés de 5%. Vou colocar aqui, já está com a Vale, vou dar um play. A gente consegue ver que nesse setup a gente teve só meio de fator de lucro e 16% só das operações vencedoras na Vale. Na Ambev, tivemos um resultado bem parecido com a Vale, um resultado horroroso. 0,5 de fator de lucro com 21% de operações vencedoras. Na Petrobras já tivemos um resultado um pouco melhor, positivo, mas ainda assim ele é meia boca. 35% das operações vencedoras, fator de lucro 1,16. Itube 4. No Itaú a gente já teve um resultado mais satisfatório, 2,10 de fator de lucro com 50% das operações vencedoras, tá? Então o Itaú deu um resultado bem bom, na verdade. E o que leva a crer que todo o setor de banco provavelmente vai ter um resultado correspondente. Qual o próximo? VEG. Então, VEG a gente teve aí um fator de lucro de 1,14 com 37% das operações vencedoras. Também não é um resultado satisfatório, mas pelo menos positivo, né? Magazine Luiza, 1,10. Ó, dessa vez deu positivo o Magazine Luiza, que no outro deu negativo. 1,10 de fator de lucro com 58% das operações vencedoras. Agro 3. Então, 1,13 de fator de lucro com 43% das operações vencedoras. E por fim, Azul 4 para encerrar. Também foi até que melhor do que o outro setup. 1,31 de fator de lucro com 46% das operações vencedoras, tá bom? Então esses foram os resultados desses dois setups, tá? São vários setups, na verdade, que ele coloca lá no livro dele. E eu vou trazendo devagarzinho aqui para vocês, de um por um, até a gente completar todo esse primeiro livro dele. Aí eu vou fazer a aquisição do volume 2 e aí fazer os setups do volume 2. Se não me engano são de osciladores, o volume 2, não tenho certeza, e por aí vai, tá? Se você está precisando de serviço de programação, tem o meu link do Telegram aqui na descrição, você pode me chamar lá, beleza? Fico com vocês aí no próximo vídeo.